Olá, boa noite. Ataque em escola deixa pelo menos 9 mortos no Canadá. Estados Unidos posicionam mísseis em meio à tensão com o Irã. E pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo vence o Vitória em Salvador. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. A gente começa esta edição do Jornal da Record com uma notícia que acaba de chegar do Canadá. 9 pessoas foram mortas em um ataque a tiros na província da Colômbia Britânica. A polícia informou que 7 foram baleadas em uma escola e outras 2 em uma residência. O suspeito de cometer esse ataque também foi encontrado morto e ainda não teve a identidade revelada. Em uma coletiva de imprensa há pouco, a polícia informou que está dando apoio às famílias das vítimas e investiga o caso. De volta ao Brasil, a Câmara dos Deputados está acelerando sessões de votações nesta semana para adiantar a pauta antes do feriado. A Gabriela Milanese acompanhou as votações e fala com a gente. Boa noite. Quais foram as pautas aprovadas, Gabriela? Oi, Giovana, boa noite para você e para quem nos acompanha. Olha, os deputados aprovaram a criação da Universidade do Esporte. A ideia é que a instituição atue nas ciências do esporte com bases inclusivas. E a sede, inicialmente, será aqui em Brasília, se for, é claro, aprovado. O relatório que foi aprovado hoje é do deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos. Também na sessão de hoje, agora há pouco, no fim da noite, os deputados aprovaram a criação da Universidade Federal Indígena, que também terá sede inicialmente em Brasília, com a possibilidade de outros campos futuramente em outros locais do Brasil. Ela será voltada à valorização da cultura, da ciência e das línguas indígenas. Ainda na sessão de hoje, mais cedo, os parlamentares aprovaram uma proposta que reduz alíquotas de impostos para as indústrias química e petroquímica. A proposta minimiza a transição do setor para a nova regra que vai ser implementada com a aprovação da reforma tributária. Todos os textos ainda passarão pela análise do Senado. Na semana que vem, não tem votação por aqui, mas a PEC da segurança, no retorno, deve ser uma prioridade, de acordo com o próprio presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Giovana? Gabriela, muito obrigada pelos detalhes. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, apresentou regras de conduta para juízes durante as eleições de outubro. As normas foram apresentadas aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais. O encontro aconteceu na sede do TSE, em Brasília. A lista contém 10 recomendações. Entre elas estão proibições de encontros com candidatos ou aliados, publicações com escolhas políticas pessoais e a determinação da divulgação de agendas com advogados. A ação é vista como um ensaio para o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, que foi proposto pelo presidente do STF, Edson Fachin, e será relatado por Carmen Lúcia. E o TSE retomou agora à noite o julgamento de cassação do senador Jorge Seife por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, votou pela manutenção do mandato do senador por Santa Catarina. Outros ministros vão votar na sessão desta quinta-feira. O Superior Tribunal Militar deu 10 dias para os advogados de Jair Bolsonaro apresentarem a defesa do ex-presidente. O STM vai decidir sobre a perda da patente de Bolsonaro, que é capitão da reserva do Exército. O Ministério Público Militar pediu a expulsão do ex-presidente após a condenação por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal. A apresentação da defesa é o primeiro passo no andamento do processo, mas ainda não há prazo para o julgamento do caso. E olha, a inflação subiu no mês de janeiro. E o Leonardo Ack vai trazer mais detalhes direto do Rio de Janeiro. Oi, Léo, uma boa noite.
Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do mês passado, ficou em 0,33%, a mesma variação do mês de dezembro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. O aumento foi pressionado principalmente pelo setor de transportes, com 0,6%, impulsionado pelo reajuste dos combustíveis e dos transportes públicos. Foi o que aconteceu em pelo menos 6 capitais, como Rio e São Paulo. Agora, o grupo alimentação registrou leve alta de 0,23%. O tomate foi o maior vilão, com um aumento de 20%, enquanto o leite e o ovo tiveram preço reduzido em cerca de 5%. Agora, no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA ficou em 4,44%. O índice segue dentro da meta do governo, que é de 4,5%. Giovana. Obrigada, Leonardo. A Polícia Civil de São Paulo enviou um relatório ao Ministério Público do Estado que aponta falhas em plataformas digitais usadas por crianças e adolescentes. As brechas facilitam a prática de crimes graves contra menores de idade, como violência sexual e automutilação. No caso de crimes em curso, foi indicada também a dificuldade de interromper condutas ilegais e localizar os responsáveis. Mais de 350 jovens já foram resgatados nessas plataformas por policiais do Núcleo de Observação Digital. Mudar de assunto agora, o aumento da inflamação no pâncreas entre pessoas que fazem uso das canetas emagrecedoras fez a Anvisa emitir um alerta sobre o risco que o medicamento pode trazer. Se olhar no espelho assim, até parece natural para muita gente. Mas para Helena, já foi impossível. Totalmente, para mim era muito difícil. É muito diferente, sabe, a minha relação com o meu corpo e com a minha mente hoje e antigamente. A designer de moda perdeu 35 quilos depois que começou a usar a caneta emagrecedora no final de 2024. Mesmo com toda a cautela e com acompanhamento médico, surgiram algumas reações ao remédio. Assim, não confirmadamente, temos aí apendicite nesse meio de caminho, que eu sei que são efeitos colaterais das canetas, né? Foi a questão da constipação, que se perdurou por 7 dias, acabou que eu precisei ir ao hospital com muita cólica intestinal. Um dos efeitos colaterais em específico tem chamado a atenção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta nesta semana para o aumento de casos de pancreatite em pacientes que fazem o uso de canetas emagrecedoras de forma indevida. Nos últimos 5 anos, foram registrados 145 casos assim no Brasil e 6 mortes suspeitas. Os principais sintomas da pancreatite é dor abdominal, uma dor acima do umbigo, geralmente irradiada para as costas, e pode ser acompanhada de náuseas, vômitos, diarreia e febre. É preocupante porque uma porcentagem das pancreatites podem ser graves, que levam o paciente a UTI, casos extremos até óbito. O alerta da Anvisa vem na esteira de uma notificação emitida pelo Reino Unido. O país registrou 1.296 casos de infecção no pâncreas em pacientes que fazem o uso desses remédios nos últimos 18 anos e 19 mortes. O médico lembra que, além do acompanhamento profissional, é preciso ficar atento à procedência do medicamento. Tem muitos profissionais que vendem umas canetas do mercado paralelo, manipulam, nós não sabemos a origem, não há controle. Então tem indivíduos que podem estar correndo um risco maior ainda por estar usando uma medicação que você não sabe o que é na verdade. Com o uso inteligente, controlado e com a ajuda de um especialista, as canetas podem ser aliadas no tratamento da obesidade e de outras doenças. Hoje eu me permito praticar esportes que antes eu não me permitia por conta do constrangimento. Eu estou descobrindo uma Helena muito mais feliz, muito mais disposta. Tem sido muito, muito bacana. No cenário internacional, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou ter sofrido uma tentativa de assassinato. Gustavo Petro disse que vem sendo alertado há meses sobre um plano de narcotraficantes para matá-lo e que durante um voo de helicóptero na noite de segunda-feira escapou da morte. Porque temia que o helicóptero lo iban a disparar, com meus filhos também.
Petro contou que desembarcaria no departamento de Córdoba, mas precisou desviar o voo. Córdoba é a área de atuação do Clã do Golfo, o maior cartel do país. Na Albânia, milhares de pessoas protestaram contra o governo. Manifestantes lançaram coquetéis Molotov contra um prédio do governo e a polícia respondeu com canhões de água. A manifestação desta terça-feira reuniu milhares de pessoas que pediam a renúncia do governo. As tensões políticas aumentaram desde dezembro, depois que a vice-primeira-ministra foi acusada de corrupção. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas ameaças ao Irã em meio à escalada de tensão militar na região. Trump diz que considera enviar um segundo porta-aviões ao Oriente Médio. Ele ameaçou tomar uma medida muito dura contra o Irã se as negociações para um acordo nuclear fracassarem. Imagens de satélite indicam uma mudança nos lançadores de mísseis em bases americanas próximas ao Irã. As armas agora estão em lançadores móveis, o que facilita um possível ataque. A comparação entre registros de janeiro e fevereiro também revela que houve um aumento de equipamentos militares na região. O Parlamento Europeu aprovou um pacote de medidas que endurece a política migratória. Aprovadas com votos da direita e da extrema-direita, as medidas facilitam a deportação de migrantes. Com as novas regras que devem entrar em vigor em junho, um requerente de asilo poderá ser enviado para um país com o qual não tenha qualquer ligação, desde que um governo europeu tenha assinado um acordo com o estado de destino. A proposta segue uma linha já defendida pelo governo da Itália, que tenta instalar centros de acolhimento fora do território europeu. E de volta ao Brasil, São Paulo bateu o recorde histórico na alfabetização de crianças. O estado superou a meta nacional e recebeu o selo ouro do Ministério da Educação. O reconhecimento foi divulgado nesta segunda-feira e destaca políticas públicas voltadas à alfabetização infantil. O título reconhece ações de estados, municípios e do Distrito Federal para garantir a alfabetização na idade certa e a recomposição das aprendizagens nos primeiros anos da educação básica. Em 2025, São Paulo registrou um recorde histórico. 3 a cada 4 crianças de até 7 anos aprenderam a ler e escrever na idade certa, mais de 330 mil. A meta agora é atingir 90% dos estudantes como leitores iniciantes e fluentes em 2026. Além dos resultados de aprendizagem e do cumprimento da meta do indicador Criança Alfabetizada, a comissão técnica avaliou iniciativas como a formação de professores e gestores e a distribuição de materiais didáticos complementares. Em 3 anos, as escolas estaduais tinham apenas 50% dos alunos que eram leitores fluentes. E a gente saltou agora para 80% dos alunos leitores, em apenas 3 anos. E isso fez com que a gente conquistasse essa medalha de ouro em alfabetização e leitura. Olha, um trabalhador ficou preso a 130 metros de altura em um prédio em Goiânia. O homem trabalhava no 43º andar quando ficou pendurado depois que uma corda arrebentou. Os bombeiros tiveram que montar um sistema de rapel na sacada de um apartamento para resgatar o trabalhador. Toda a operação levou meia hora e o homem foi retirado sem ferimentos. Uma pesquisa do Real Time Big Data mostra as intenções de voto para o governo do Amapá. Na pesquisa estimulada em que os nomes são apresentados aos participantes, Dr. Furlan, do MDB, aparece com 66% das intenções de voto. Clécio Luiz, do União Brasil, tem 29%. Nulos e brancos somam 3% e 2% não souberam ou não responderam. Foram feitas 2.000 entrevistas entre os dias 7 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. Agora o futebol, o Flamengo superou o Vitória na Bahia e venceu a primeira no Brasileirão. Pulgar abriu o placar para o Flamengo em um chute de fora da área. Everton Cebolinha recebeu o lançamento longo e ampliou. Aí, Mateuzinho diminuiu.
mas ficou nisso então. Flamengo 2, Vitória 1. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite.